Alô, boa noite para todos. Queridos amigos, testando. Cleusa, boa noite. Boa noite, Jussara. Queridas companheiras, com muita alegria, nós estamos nesse momento estabelecendo a nossa conexão com o bem. São 19 horas. Vamos, nesse instante, estabelecer agora a amplitude dos nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe. Queridas amigas, queridos irmãos, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos iniciando mais um programa, Estudo das Cartas de Paulo. Hoje, dia 21 de junho de 2017. Vamos, nesse instante, estabelecer aquela conexão com o mais alto, convidando a todos para juntos realizarmos a oração que dará por início, portanto, os estudos da noite. Vamos nos desligar do mundo de fora, vamos procurar sentir o nosso corpo, vamos nesse momento, respirar profundamente, fechar os nossos olhos para quem assim se sente melhor e vamos relembrar a oração que Jesus nos ensinou quando esteve conosco há 2000 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, os nossos erros. À medida em que aprendermos a abençoar, compreendendo a todos os obstáculos, a todas as dificuldades que encontrarmos pelo caminho. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros. Livra-nos, suplicamos, do mal que ainda existe dentro de nós. Pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor da vida, agradecemos pela divina oportunidade de nos encontrarmos aqui agora. Expectantes quanto às revelações que estão reservadas para cada um de nós. Que possam elas serem compreendidas, transformando em recursos, instrumentos, para que nós possamos estabelecer os procedimentos que nos favoreçam, que nos auxiliem no que remonta ao crescimento íntimo. E a compreensão quanto aos valores que a convivência com os nossos semelhantes nos oferta.
E assim, que nosso encontro, Senhor, seja pródigo também para atender aos sofredores, atendendo às doenças, às carências, preenchendo as lacunas com o teu sagrado amor. Senhor, que a tua paz, a tua luz se faça na intimidade dos que caminham no vale das sombras e da morte, desesperados, angustiados, aflitos, sem perspectivas, vibrando em faixas da inferioridade, da violência, os nossos irmãos suicidas. Que Maria Santíssima envie as representantes de Jesus para minimizar e soerguer os corações diante das dores que eles se encontram, minimizando assim os seus problemas pela oportunidade do trabalho, da terapêutica, que liberta, que traz segurança para a vida eterna. Senhor, que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, te representando e enviando ceareiros para todos os lares que aqui se vinculam nesse momento, para que as flores da fraternidade sejam distribuídas no Instituto Sagrado de cada uma destas famílias que compõem a rede da fraternidade, a rede do bem e, no nosso caso, a rede Amigo Espírita. Esse portal luz que tem favorecido para que todos nós possamos intercambiar nessas faixas superiores e contribuir de alguma sorte, humildemente, para que o mundo se transforme. Senhor, que o nosso estudo seja guiado pelos teus representantes e que nós outros, humildes, ceareiros, servidores, possamos sermos pelo menos fiéis no que remonta à tua mensagem, obviamente sem contar com as nossas questões de dignidade que ainda estão longe de poderem ser consideradas como virtudes. Obrigado, Senhor, e nesse momento eu abraço a todos os ouvintes, a todos os teleouvintes que nesse momento estão conosco. Um beijo no coração de todos. Vamos lá. Aqui em Minas tem uma fala dos jovens que diz assim: juntos e misturados. Então vamos nos unir no bem. Queridos amigos, agora de uma forma definitiva, boa noite para quem está chegando agora. Nesse momento, então, nós vamos iniciar o estudo de número 41º, me perdoe, das cartas do nosso convertido de Damasco, Paulo de Tarso. Lembrando que na última semana nós tivemos problemas técnicos com a internet e por isso nós tivemos dificuldades, mas o estudo foi gravado e posteriormente nós iremos disponibilizar o trabalho que foi feito, embora tenha sido de uma forma mais resumida. Então, hoje, nós estamos dando continuidade, estudando a carta de Paulo aos Romanos no seu capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aqueles que estão acompanhando no vídeo, eu vou disponibilizar o texto na tela. Então vamos lá fazendo a leitura, sem delongas. Que diremos então, primeiro versículo? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Lembrando que anteriormente nós estudamos a importância da graça
que na realidade é a misericórdia, que nos favorece, dando aquelas condições para que nós possamos nos descobrir, perceber os limites, os equívocos e oferecendo para nós a oportunidade do trabalho para o seu erguimento, precedido, obviamente, pelas terapêuticas que auxiliam quando quedados, quando caídos nos encontramos. Então aqui o texto inicia: que diremos então? Vamos continuar errando para que aumente o atendimento à presença divina em nossas vidas? De maneira nenhuma, afirma Paulo. Nós, os que morremos para o pecado, morremos para o erro. Como podemos continuar vivendo nele? Então, só relembrando, como que nós podemos morrer para o pecado? Morrer para o pecado, nós poderemos rapidamente dizer que é deixar de alimentar, promover, continuar na faixa. Então, isso acontece quando se compreende. Porque se não se dá conta, não percebe a dimensão, não há morte. Então existe a morte no seu sentido moral. Após a queda, quedou. Lembram que nós trabalhamos com Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno? Quando há escolha, e essa escolha precipita a queda, após a queda há repercussão. E, por consequência, a necessidade de reparação. Então Paulo está dizendo, se já há morte no pecado, como vamos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Nós falamos aqui há 2 semanas que todos nós que estamos estudando o Evangelho, não é todos nós santos, todos nós discípulos. E o discípulo é aquele que está dizendo assim, eu quero aprender. Então tem muita gente que fala assim, eu não sou digno nem de dizer que sou discípulo. Para, com todo carinho, para com isso. Se você nesse momento ligou o computador, abriu o Evangelho, ou acessou o seu celular porque lembrou que tinha um estudo ao vivo, você está dizendo, Senhor, eu sou seu discípulo. E isto é uma relação do indivíduo com o Cristo. É uma relação, portanto, íntima. Você não tem que contar ou provar para o mundo que você é discípulo. Então tem corações que dizem assim, não, mas eu ainda sou muito pecador. Estou longe de seguir as pegadas de Jesus e muito menos ir lá na casa espírita ou atender o chamamento do pastor, do padre. Não, eu não sou digno. Aí o indivíduo, na realidade, está dando um atestado de orgulho ou egoísmo, porque não quer se prontificar. Então, esses são pontos para a gente verificar. Então, aqui, fomos batizados em Cristo Jesus, o batismo do arrependimento e do renascimento. O Paulo está dizendo, mas existe também o batismo da morte. Estão lembrados que a gente falou do batismo da morte? Qual que é a morte de Jesus? Como foi? Não foi a morte da crucificação? A crucificação é o ápice do trabalho. É o prêmio do grande combate. É a cruz. Então nós temos pequenas, médias e grandes cruzes. Cruz credo, Casalberto. Quero cruz não. Eu não quero nem seguir essas reuniões não, esses estudos, porque é muito pesado para mim. Na realidade, isso é uma maneira de você interpretar. Nós queremos dizer que a cruz representa a harmonia entre o que se opera na horizontal da vida
quando se forma o ângulo divino, ou seja, o indivíduo olha para o alto e é símbolo. Ele mergulha no plano espiritual profundo, é símbolo. Ele entra para dentro dele mesmo. Ele busca Deus. Seja o termo que queira. Mas a ascensão, a busca da inspiração é para o alto. Para que nós operemos nesta horizontal da Terra. Nós estamos reencarnados. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação, para outros, missão. Então nós temos que aprender a equilibrar isto. E formar esse ângulo divino é uma construção com o tempo, que inclusive o erro faz parte. O acerto é estímulo. O indivíduo, quando acerta, fala assim, que bom, deu certo. Mas no mesmo átimo de tempo ele fala assim, mas espera aí, mas tem mais. Eu quero mais. Diferentemente quando nós erramos. Nós temos uma tendência a ficar enamorada do erro. Eu cometi um pecado. Só de dizer isto, costumamos já estar fincado lá atrás. Então vamos caminhar no sentido de entender que batismo é esse da morte com o Cristo. Continuando, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, foi sepultado com ele. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Foi sepultado. O credo, a oração católica, inspirada, ou aquela oração que veio do alto e inspirou os médiuns lá da época da patrística romana, século I, II, III, diz assim, e Jesus foi morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a glória do Pai está na ressurreição do Cristo, ou de Jesus. A glória de Deus está na sua, na minha, na nossa ressurreição. E nós vamos ressurgir, muitas vezes ainda, e precisamos talvez ressurgir agora, daquilo que está prendendo. O que está te fazendo mal? Se está fazendo mal, já é morte. No sentido de, você já começa a observar que tem alguma coisa trazendo problema. É um processo. Despertar, trabalhar, se libertar. Então são aspectos interessantes para a gente considerar e não parar a marcha. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, e não é uma morte, são muitas mortes. Num dia a gente pode ter muitas mortes e muitas ressurreições. Num dia. Imagine em algumas décadas ou numa encarnação inteira. Agora imagine no conjunto das nossas encarnações. Então tem gente desanimado. Minha vida está uma desgraça. Mas tá tudo muito difícil, tudo dá errado. Tudo? Como assim tudo? Não. Algumas coisas estão dizendo que precisam ser resolvidas. Não, já deu errado. Espera aí, por que deu errado? Se deu errado, se está dando errado, é porque não acabou. Porque quando acerta, quando ajusta, quando harmoniza, acabou aquele ciclo. Aquela lição, ela pulveriza, ela perde o sentido. E o que fica? É a existência. O que fica é a experiência. Então, muitas vezes o indivíduo chega para a gente e fala assim, a gente que trabalha na casa espírita, fulano, muito obrigado, você me ajudou tanto. Para aí. Vamos agradecer juntos que Deus nos deu a oportunidade de trabalhar. Esquece essa história de fulano fez, Beltrano fez, eu vou fazer. Espera aí. Vamos valorizar essa oportunidade que nós estamos tendo juntos de construir alguma coisa.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ao velho homem do Paulo. Vocês já leram o livro Paulo e Estevão? Não percam. Não, Carlos Alberto, eu já li. Leia outra. Carlos Alberto, eu já li esse livro 10 vezes. Assim, olha, eu estou na 38ª e estou achando pouco. O homem velho. O homem novo nasce a partir do homem velho. Aqui está dizendo que o homem velho foi crucificado com ele. E vai renascer o homem novo. Agora, não renasce o homem novo se não houve a crucificação do velho. O problema é que nós é que queremos crucificar. Nós queremos acabar com o passado. Não tenho disposição de olhar para trás. Errado. Ou melhor dizendo, não é a grande opção. Como assim? Você tem que olhar para trás. O Emmanuel usa um símbolo de você guiando um carro com o retrovisor do lado, o retrovisor aqui pertinho aqui dos seus olhos para você ver o que ficou. O do lado para ver o que pode estar acontecendo, alguém te ultrapassando. Mas o seu foco é a frente, é a direção. Você tem que estar guiando bem atento. Então, é a nossa dinâmica evolutiva. Nós estamos olhando para o que está ficando. Você tem que trabalhar com as suas experiências. Como que você vai falar de Jesus sem trabalhar com o que você falou de César? Para você focar a luz, você vai trabalhar com a treva. Básico. Só que o religioso tradicional ele quer se livrar. Ele quer apagar. Não é assim, amigo. Agora, nós não vamos ficar enamorados dos nossos erros. Opa, isso ainda pega, mas não dou conta. Ótimo, você não dá conta. Ótimo, Carlos Alberto, ótimo, você já está percebendo que não dá conta. Então vamos encontrar uma forma de dar conta. É assim que a gente fala aqui em Minas. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Desculpe, eu vou ter que dar uma acelerada porque eu só estou relembrando. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Vou voltar com a imagem aqui para vocês. Verso 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Com ele viveremos. Agora já está numa dinâmica de viveremos. Não é mais só a ressurreição. É o viver, é operar, é dinamizar, é sintonizar, é poetizar, é suar, é sacrificar, é amar, é cantar, é abraçar, é beijar. É por aí. É se decepcionar, é se encantar, é se magoar. Viver, gente, pulsar. Pulsar, o universo é vibrátil. O universo é pulsante. Pulso. O pulso logo pulsa. Tem uma música assim uma música aí do Titãs. O pulso logo pulsa. Então vamos pensar nisso. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Está chegando onde que a gente queria. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aqui a gente já pode considerar a questão das conquistas. Os valores que vão se tornando imortais. A traça não leva, o ladrão não rouba. Então, o texto está dizendo, não, o Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, significa o quê? Que a morte pode exercer algum tipo de fascínio, algum tipo de prisão, algum tipo de amarração. A morte é poderosa, poderosa. Aliás, ela é rica. Então eu posso dizer que existe a morte positiva e a morte complexa. No mundo espiritual, André Luiz, por exemplo, fala que existe a segunda e a terceira morte. Sabia? Lá no mundo espiritual tem morte também. Então a morte não fica circunscrita aqui.
E eu não estou me referindo à morte física. Não estou falando de desencarnação, não. Aqui o nosso estudo é de evangelho. Quando a gente está estudando a doutrina espírita aqui de uma forma mais objetiva, nos seus princípios básicos, nós temos um princípio que é a desencarnação. Estudar a desencarnação é uma matéria que é vastíssima. E temos obras extraordinárias, a começar pelo Céu e o Inferno. Depois da morte de Leon Denis, o problema do ser, destino da dor, vai tratar desse assunto. Mas podemos viajar para o século XX encontrando as obras de André Luiz, tratando da morte, a desencarnação, livros como Voltaire, do irmão Jacó, a narrativa de Emmanuel falando da sua desencarnação no século XIX, quando ele foi um sacerdote católico, uma grande figura do Brasil do século XIX. Em breve a gente começa a falar desse assunto, está cedo ainda. Vamos pensar, vamos trabalhar no sentido de verificar que essa morte do Evangelho é a morte do conceito, é a morte aquela experiência que foi boa até durante um tempo, mas não mais. Então ela não pode sobreviver, ela não pode exercer fascínio. Então o Cristo domina. O Cristo está acima do fascínio da morte. Por isso é que ele é o campeão do túmulo vazio, ele é o campeão da morte. O feito mais extraordinário, talvez, da passagem de Jesus, quem sou eu para dizer qual que é mais ou menos, mas dentro dos princípios que alimentam os meus estudos, e é uma palavra insignificante, é uma opinião que não tem valia, mas eu tenho para mim que a ressurreição, a morte e a ressurreição, o campeonato sobre a morte, no qual ele é vitorioso, é o fenômeno mais extraordinário. Porque a ressurreição dele é glória para a imortalidade. É o domínio sobre todas as atrações que mortificam, que encastelam, que enclausuram, que algemam o ser. Eis o motivo que André Luiz trouxe essa obra, Libertação. Eu separei texto para trabalhar aqui hoje, mas não vai dar. Fica para a próxima. Ou talvez não era nem para ser. Mas vamos refletir caminhando aqui, porque o tempo está correndo. No verso 10º diz assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Continuando. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eis uma revelação para você e para mim. Olha o que o Paulo está dizendo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Isso é uma afirmativa. Há aqui uma revelação que toca o seu coração agora. Como o meu, tá bom? Mas eu estou falando didaticamente, o seu. O seu. Você que está deitada, escondida, escondidinha aí debaixo do cobertor. Resolveu não assistir a novela para tentar passear um pouquinho e ver o que acontece aqui nesses estudos espíritas. E que de repente está se sentindo morta. A sua alma está morta. Ai, eu queria que fosse diferente. Não acontece isso com a gente? Pode estar acontecendo com você. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. O Paulo está dizendo assim: considera-te morta para isso. Vivifica com Deus ou para Deus em Cristo. Você está sozinha. Escute-me. Chegou a hora de você levantar daí. Chegou o momento de você bater no peito, chamar a responsabilidade e falar assim: agora é comigo.
Quantas vezes a gente faz isso na brincadeira? A gente faz isso para tomar conta dos outros. A mãe fala assim, agora é comigo, vai cuidar do filho. A esposa do marido, o marido da esposa, o amigo com o amigo, e aí vai. Chegou a hora da gente bater no peito e falar assim, agora é comigo. Eu vou redirecionar. Minha vida vai ser diferente. Eu vou vencer. Quando eu cheguei no Espiritismo, lá um tempo atrás, aí, uns 3 segundos atrás, porque o tempo passa e a gente vai vendo que passou numa velocidade tão grande. E cada segundo é uma década, tá? Por isso que eu falei que é 3 segundos. Eu me recordo que eu era trabalhador do Grupo Sheila. Tinha um amigo muito querido, me ajudou bastante quando cheguei na doutrina, de nome Marcos Guilherme. Eu sempre oro por ele, agradecendo. Marcos Guilherme me deu um presente. Não vou falar o sobrenome por uma questão de preservação. Ele me deu um presente. Ele me deu um livro do Emmanuel intitulado Alma e Coração, da editora Pensamento. E me chamou muita atenção porque na contracapa tinha uma mensagem de autoajuda. E essa mensagem ficou gravada na minha cabeça, na minha mente durante todo esse período, e por isso eu estou lembrando agora. A frase dizia, hei de vencer. Hei de vencer. E eu recito isso até hoje. Mesmo nos momentos que eu estou sentindo que eu estou muito frágil. Desculpem o personalismo, a vaidade de ter falado na primeira pessoa eu, mas a gente precisa de entender que todos nós estamos nesta batalha. Todos. Todos. Por que se sentir tão pequeno? Qual o sentido de alimentar essa ideia de derrota? Prisão, cadeia psicológica, somos nós que alimentamos. O Paulo diz assim, no versículo 12. Olha que interessante, amigos. No versículo 12, ele diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Allan Kardec perguntou para os espíritos se as tendências, os problemas nossos, eles estão na carne. E os espíritos afirmam, não, é no espírito. Somos nós que trazemos tendências, virtudes, vícios, enfim. Então Paulo não está falando que o domínio é exercido sobre os corpos mortais. Ele está dizendo que as nossas sensações, os nossos desejos, eles muitas vezes são alimentados e acabam nos vinculando excessivamente, enquanto poderiam, na realidade, ser a base para movimentar sentimentos que favoreçam o bem-estar. Então, uma coisa é desejo, a outra coisa é vontade. A vontade, ensina Emmanuel, é o impacto determinante da nossa mente. É a gerência. Então, existem desejos que são favoráveis, existem outros que não são. Então, onde que entra a vontade? A vontade é a consciência em despertamento que passa
a atuar de sorte a comandar o processo íntimo. Não permitam que o pecado continue dominando. O Paulo está dizendo, acionem a vontade. Descubram esta vontade. Eu agora vou passear no chat. Estou com saudade do pessoal. Queridos amigos, um grande abraço para a Cleusa, que está moderando, Aragão Coimbra. Cleusa, eu endereço meu abraço de amigo, de parceiro de trabalho, e acima de tudo, o meu coração expressa solidariedade. Você que mora na cidade de Leiria, que está sendo nas adjacências devastada por esse incêndio tão triste, tão complicado nas terras lusitanas. Então estamos em prece para que cada coração receba o bálsamo, o carinho do Evangelho, as bênçãos do Senhor da vida. O Rodrigo Machado diz assim, preciso potencializar minhas virtudes, porque algumas delas estão esquecidas, em um porão escuro, e estão com telhas e ferrugens. O Rodrigo, todos nós estamos nessa batalha. O tema de hoje me foi sugerido por aqueles que nos tutelam, e eu achei assim desafiador. Como se libertar? O Paulo está falando, não permitam que o pecado continue dominando. Então no versículo 12, que nós estamos trabalhando aqui agora, eu até vou chamar a atenção para um fato. Eu vou ler de novo o versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha que interessante. Eu utilizo, da minha preferência, a versão de João Ferreira de Almeida, da imprensa bíblica. A Sociedade Bíblica é mais difundida, mais conhecida. E o texto que está aqui, que nós fizemos a leitura, pelo que eu estou subentendendo aqui, é da Sociedade Bíblica, que foi uma tarefeira da nossa equipe que projetou esse slide para nós. E aqui eu vou ler o que está nessa versão da imprensa bíblica. O texto diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então aqui está falando do reinar. O outro texto está falando sobre dominar. Isso é interessante para a gente explorar. Como se libertar desse domínio ou desse império que muitas vezes nos macera tanto? Como se libertar? E aí, nós fizemos uma separação aqui de alguns trechos do Evangelho que falam sobre libertação. Eu não vou citar todos, porque são muitos, mas eu vou fazer vou pensar alguns. No livro Provérbios, no capítulo 23, versículo 23, o verso diz assim, compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Em Coríntios diz assim, portanto, meus amados irmãos, 15:58, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia a dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que o Senhor a todo o trabalho jamais será improdutivo. Oferta para o povo de Deus.
O Paulo fala assim em Coríntios, na primeira epístola 16:13. Vigiai, permaneceis firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede fortes. Em Efésios 6:14. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestido a couraça da justiça. Ai, que vontade de interpretar os textos, mas eu não posso. Em Tessalonicenses 1:3-8, porquanto se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Então aqui até agora está falando sobre firmeza. Agora olha as referências cruzadas aqui. Em Gálatas, Paulo diz assim, capítulo 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. Ponto. O verso, talvez mais difundido, estudado, recitado, capítulo 8 de João, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como vos libertar? Conhecendo a verdade. Em João, no mesmo capítulo 8, no versículo 36, Jesus diz assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A semente de Abraão e de Satanás. Eu vou dar um pulo aqui, porque tem muita citação sobre a verdade. O Paulo amarra sempre a verdade com a firmeza. Eu vou citar o último, Gálatas 5:13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante ao amor. Ponto. Fechou. Fechou. Cruzou, casou, ajustou, harmonizou, consorciou com esse verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Então aqui existe ordenação, domínio, que escraviza, que proporciona obediência, constrangimento. No capítulo 8 de João, no versículo 34, eu citei o 32. Conhecereis a verdade vos libertará. No 34, Jesus diz: aquele que comete pecado é servo do pecado. Então vamos numa equação breve, bem objetiva, porque o tempo está voando. A liberdade do Cristo é a concessão, é a possibilidade para que operemos. O livre-arbítrio, no dizer de Aurelius Agostinho, o bispo de Hipona, Santo Agostinho, a liberdade é a maior conquista do ser humano. É um dom de Deus. Todos somos livres. Mas é interessante observar que essa frase filosófica, ela remete a uma reflexão de profundidade, que hoje
à luz da doutrina espírita, a gente consegue decodificar com um pouco mais de tranquilidade. Vou trazer o pensamento de Emmanuel, quando diz que a nossa mente é o campo da consciência desperta. É um campo. A mente é um campo. Um campo de uma consciência que está desperta. Portanto, onde não tem consciência desperta, não há, vamos dizer assim, uma mente que favorece a operação. Complicado? Não, é fácil. É fácil. Quando você tem conhecimento, o conhecimento favorece que você tome pé das coisas, use os recursos, faça acontecer. Quando você não conhece, fica quase que impossível operar. Então, nós, à medida em que vamos trabalhando, aprendendo, conhecendo, estudando, vamos ganhando condições de operar em novas bases, em outro campo, com outra atribuição. Por quê? O aprendizado que está sendo consolidado aqui vai te trazer segurança. Aí você passa a dominar o assunto. Você passa a imperar com autonomia. O que gera, inclusive, admiração. Aqueles que observam a operação bem feita. E isso acontece para que um estimule o outro, para que faça acontecer uma lei extraordinária chamada colaboração. Por isso é que nós vivemos em sociedade, um ajudando o outro, um ensinando para o outro. Então, a mente vai dando condições para que você opere. Agora, onde você não pode operar, é obstado, é impedido pela providência divina. E pelos próprios mecanismos instintivos de uma lei de preservação que nós temos dentro da gente. Então não adianta me convidar para fazer um esporte radical que eu não vou. Não vou por quê? Porque eu tenho meus limites. Admiro quem faça, mas eu prefiro ficar quieto aqui. Vamos andar em alta velocidade com o veículo. Eu digo assim, eu prefiro guiar um veículo a uma velocidade permitida. Não tem necessidade de andar em alta velocidade. Agora, por que eu faço essa opção? Vou pegar o veículo. Porque eu priorizo a preservação. Eu não quero arriscar. Não quero colocar em risco uma situação que possa me trazer problemas amanhã. Por que eu cheguei nessa conclusão? Por uma série de questões que envolve quedas, que envolve reflexões, que envolve opções de um passado que me dá garantia, que me deixa seguro para definir realmente o que eu quero. Agora, sabendo disso tudo, se mesmo assim eu quero viver com a adrenalina a 1000 e por isso eu vou pegar o carro, sabendo de todos os riscos, mas eu não estou nem aí, eu não quero nem saber se eu vou machucar alguém, se eu vou me machucar, e vou que vou, eu estou deliberadamente fazendo uma opção que o Paulo está dizendo assim. Está tentando, é uma interpretação do que o Paulo está dizendo assim: todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Não use essa desculpa para deixar que a sensação, o desejo fale mais alto. Antes, sede servos uns aos outros mediante o amor. Sede servos uns aos outros. O que o Paulo está dizendo? Sirva ao bem. Sirva ao semelhante.
Se o outro vai te servir, problema dele. Mas ele está falando para uma comunidade de cristãos. Portanto, sirvam uns aos outros. Trabalhem no amor. Operem focados numa tradição, no ideal, num projeto. Fica a sua escolha. É de foro íntimo. Mas sirva o outro. Porque servindo ao outro é que nos livramos do que está aprisionando. Porque quando você pensa apenas em você, querendo ou não, você está criando um circuito fechado, escravocrata. Daqui a pouco você é escravo de você mesmo. Você é escravo das suas ideias. Você é escravo do seu ponto de vista. Você não se abre para conversar. Você não se permite ouvir. É o que a gente tem debatido hoje na sociedade. Por que nós estamos permitindo que o diálogo arrefeça, esfaleça, desapareça? A gente costuma nas relações dizer que dialogamos, mas muitas vezes nós muito mais falamos do que realmente ouvimos ou escutamos. Porque tem esse movimento, né? Ouvir, você ouve com os ouvidos, mas nem sempre você está escutando. Porque enquanto você ouve com os ouvidos a mesma vibração, o mesmo som, mas no fundo você está numa franca batalha se preparando para responder ou para contrapor. Isso não é diálogo. Isso é um monólogo. Um monólogo de 2, de 3, de 10. Mas está todo mundo à mesa. Você está achando que está tendo um diálogo. Tá não. É diversos monólogos. Jesus diz: bem-aventurado quem tem ouvidos de ouvir. E ele coloca olhos de ver e ouvidos de ouvir. Primeiro ele fala dos olhos, da observação, para depois ele chegar nos ouvidos, que é mais sutil. Ver é mais material do que ouvir. Ouvir é mais sutil. O ouvir está mais próximo da sensibilidade mediúnica, por exemplo. Isso é didático, tá bom, gente? Da mesma forma que o pegar, o tocar, é mais materializado. É só uma gradação. Mas nós sabemos que todos os sentidos têm as suas funções físicas, materiais, sensórias, mas também espirituais. Tanto que tem médiuns que tocam um objeto e veem com a alma. Mas o sensório mais eficiente é o tato, não é o olhar, não é a audição. Eu estou só escalonando aqui, em termos até de mediunidade, para favorecer o entendimento. Né? O entendimento. Então, queridos amigos, nós estamos hoje muito felizes porque o estudo fluiu sem nenhum problema técnico e o assunto também nos garantiu, vamos dizer assim, uma segurança mais efetiva, o que nos inspira, inclusive, a permanecer nessa senda, porque esse trabalho das cartas de Paulo é muito prazeroso. Cada estudo que a gente faz na dinâmica da semana, desde o Livro dos Espíritos nas quintas-feiras, do Apocalipse no sábado, ou da Evolução em Vida que acontece na terça-feira, estou me referindo às atividades da FEAC transmitidas pela Rede Amigo Espírita, porque a Rede Amigo Espírita tem uma gama de estudos assim, muito eficiente, são muitas opções para que cada um possa sintonizar com aquela metodologia, com aquele estudo que lhe afiniza e que traz mais segurança. Mas no nosso caso específico, quando a gente fala das cartas de Paulo,
A gente fala assim com sentimento de muito agradecimento, principalmente a ele, ao Dr. de Tasso, aquele que é um dos mentores espirituais do Brasil, aquele que, por certo, auxiliou diretamente Emmanuel na construção dessa obra extraordinária, monumental, através de Chico Xavier e de tantos outros médiuns, porque Emmanuel não usou apenas o Chico, não trabalhou apenas com Francisco Cândido Xavier, como alguns pensam ou querem. Emmanuel trabalhava com as equipes, que o Chico era membro. O Chico nunca trabalhou sozinho. Vai aí uma reflexão. A gente olha muito para o Chico, pelo destaque, sem dúvida alguma, que ele nos favorece como exemplo, mas nós precisamos ter mais olhos de ver. Então, Emmanuel, junto com Paulo e tantos outros ceareiros do Cristo, estão nesse momento trabalhando com muita prodigalidade. Imaginem, gente, como que a mensagem vai se multiplicando. Se ela veio para alguns apenas através do Chico, e a gente está dizendo que foi através de um grupo, mas isso não vai alterar o resultado, que vai ganhando cada vez mais corações que estão sendo favorecidos, e esses corações vão multiplicando essa ideia. Então, estudar as cartas de Paulo, como o próprio Emmanuel narrou no livro Paulo e Estevão, é estudar as próprias cartas do Cristo. E elas estão sendo endereçadas num momento muito especial para a humanidade, como essa noite está sendo para cada um de nós que estamos aqui. E por isso, com o tempo já caminhando para o fim, eu gostaria de encerrar as reflexões da noite, trazendo o nosso benfeitor Emmanuel. E agora, eu estou falando que ele é nosso. Alguém pode ficar até incomodado com isso, porque o povo toma posse até dos espíritos, mas o Emmanuel, com certeza, é um embaixador também, que está visitando a todos nós nesse momento e nos inspirando, como agora ele vai nos inspirar, com esta mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Na Vitória Real. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de um vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação, através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio de que se tornara objeto,
principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte. A que se inclinaria, condenado sem culpa? Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de Senhor da vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem no mundo sempre mais e melhor. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, meu amigo. Tende coragem, minha irmã. Jesus é o amigo de todos os momentos. Esquecido pela maioria, não amado por grande parte. Ele deu a vida e continuará dando oportunidades para cada um de nós. Levanta-te e anda. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. O que queres? Vejas? Ide, porfiai. Não desistais. Ide. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Amanhã será um outro dia a promover novas oportunidades. Você é filha de Deus. Todos nós somos filhos do Altíssimo. Que Deus nos abençoe nessa grande marcha. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Boa noite para todos os nossos amigos cristãos. Que assim seja.